Invocando a proteção divina, declaro aberta esta sessão, dia 8 de março de 2016, conclamando todos a apreciarem a ata da última sessão. E, ao cumprimentá-los, declaro aprovada a ata, já que não houve nenhuma consideração a respeito da mesma. Adiado a pedido do relator, o processo 108.436, embargos de declaração, prestação de contas, Janaína Lima dos Santos, relator desembargador Luiz Ferreira da Silva. Transferir a presidência para o Dr. Lídio, Vou transferir a presidência ao Dr. Lídio, ao Dr. Lídio Modesto, decano da casa, o processo que ele deverá anunciar. Obrigado, senhora presidente. Eu anuncio, então, o julgamento do processo número 13.308/2015, classe mandado de segurança, pedido de concessão de liminar, processo administrativo, concessão de licença para acompanhamento de cônjuge, TRE-MT, impetrante Luziene Xavier Botelho Espíndola, analista judiciário do TRE, impetrado presidente do TRE, litisconsórcio A União, relatoria do desembargador Luiz Ferreira, a quem passo a palavra. Muito obrigado. Trata-se de mandado de segurança com pedido de liminar, impetrado por Luziene Xavier Botelho Espíndola, ocupante do cargo efetivo de analista judiciário do quadro de pessoal deste Tribunal Regional Eleitoral, votado na 26ª Zona Eleitoral de Nova Chavantina, contra ato da sua presidente. Afirma a impetrante que a autoridade coatora teria indeferido administrativamente seu pedido de concessão de licença formulado para acompanhamento do seu cônjuge, servidor do Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região Goiás, com sede em Goiânia, negando-lhe o exercício provisório de suas funções no Tribunal Regional Eleitoral de Goiás, respeitando em tese o direito preconizado no artigo 84, parágrafo 2º da Lei 11.112/90 e no artigo 226 da Constituição da República do Brasil. Sustenta a impetrante que o indeferimento do seu pleito administrativo cingiu seu suposto vício de legalidade, constante da portaria expedida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região, que determinou o seu marido a assunção das suas funções na sede em Goiânia, tendo inclusive a presidência deste tribunal solicitado à Corte Trabalhista Goiana a reconsideração do respectivo ato administrativo, pleito esse que foi indeferido. Esclarece a impetrante que seu marido obteve licença do Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região para acompanhá-lo neste Tribunal Regional Eleitoral. Entretanto, em decorrência de severos problemas de saúde suportados por ela, culminando no seu afastamento para tratar da própria saúde desde abril de 2015, ele teve interrompida a sua licença pela Corte Trabalhista Goiana, ocasionando seu deslocamento de Nova Chavantina para Goiânia. Assevera a impetrante que a finalidade e a motivação do ato atacado teria se distanciado do primado constitucional de proteção do núcleo familiar, inserido no artigo 226 da Constituição Federal, bem assim que o motivo de indeferimento de sua lotação provisória seria ilegal, pois restariam preenchidos por ela todos os elementos do ato administrativo, a portaria, expedida pelo Tribunal Trabalhista Goiano, não havendo, pois, falar-se em vício de legalidade. Por derradeira, a impetrante requereu a concessão de medida liminar para autorizar o acompanhamento de seu cônjuge com o exercício provisório de suas funções no Tribunal Regional Eleitoral de Goiás. B. A notificação da autoridade coatora para prestar as informações necessárias e, por fim, a procedência dos pedidos com a concessão definitiva da segurança almejada. Por entender não estar configurado o fumo poniuris e o periculo in mora, esta relatoria indeferiu a medida liminar pleiteada conforme se infere de são acostadas folhas e folhas. A autoridade coatora prestou as informações jungidas às folhas e folhas, alegando em síntese ter havido vício de legalidade na portaria editada pelo Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região, que determinou o deslocamento do cônjuge da impetrante, motivando o indeferimento da licença por esta almejada.
instada a se manifestar, a Procuradoria Eleitoral deixou de fazê-lo, por entender que não existe interesse público na resolução da causa posta neste mandamos. Por meio da petição em contradiça, a folha 137, a impetrante comunica a interposição perante o Tribunal Superior Eleitoral de agravo de instrumento em fase de decisão interlocutória que negou medida liminar, cujo recurso, registre-se, pende de julgamento até a data de hoje. Tendo em vista o interesse versado no feito, a União, representada pela Procuradoria em Mato Grosso, Procuradoria da Defensoria da Advocacia Geral da União, pleiteou o ingresso na lide, deixando, contudo, de se manifestar acerca da demanda no prazo que lhe foi concedido. Resumo do relatório. Não havendo pronunciamento, Não há parecer? Pode continuar. Se me permitir, eu vou fazer um resumo. A matéria, efetivamente, é muito singela. O Tribunal da 18ª Região de Goiânia, Tribunal Trabalhista, baixou a portaria e determinou que o marido da impetrante retornasse à capital. Contra esse ato do TRT, o TRE se insurgiu. Obviamente, que guardadas as boas intenções de quem o fez, efetivamente, nós não temos realmente condição de fazer esse tipo de controle, E por conta disso, a portaria está em pleno vigor e exercitando os comandos nele inseridos. Eu, então, estou concedendo a segurança. A emenda ficou assim: mandado de segurança, servidor público, deslocamento do cônjuge, licença para acompanhamento, prazo indeterminado, lotação provisória. Garantia constitucional, ato administrativo de natureza vinculada à segurança concedida. Com o deslocamento do cônjuge, sobreveio o direito à licença do servidor nos moldes em que prevê o parágrafo 2º do artigo 84 da Lei 812, de 11 de 12 de 90, admitindo-se o exercício provisório de suas funções em outro órgão. A proteção da família, esculpida no artigo 226 da Carta Política do Brasil, deve ser o mais ampla e efetiva possível, não podendo ser restringida por razões de ordem meramente administrativa, ainda que relevantes. Direito líquido e certo, obrigado. Aí, minha filha, que isso? Desliga aí. Presidente do STJ, eu nem li a jurisprudência do STJ, está à disposição de Vossas Excelências, mas a hipótese é pacífica e tranquila lá naquela Corte Federal, no sentido de que, em havendo essa situação de transferência do cônjuge, o órgão não tem como impedir que o ato se consubstancie, por isso eu estou concedendo a ordem. Bom, eu indago aos eminentes pares se há algum entendimento diverso ou se há alguma necessidade de maiores explicações por parte do relator. De acordo. Eu gostaria de pedir vista desse processo para analisar melhor, em que pese os outros puderem... Doutor Flávio, aguarda a vista ou mantém o voto? Eu aguardo a vista. Aguardo o pedido de vista. Então o tribunal vai aguardar o pedido de vista do doutor Paulo César. Devolvo a palavra à desembargadora Maria Helena. Obrigada. Anuncio o adiamento para a sessão plenária do próximo dia 10, a pedido do relator, doutor Ricardo Almeida, o processo 5224, recurso eleitoral, prestação de contas, Partido da República de Nova Santa Helena. Julgamento em bloco da relatoria do doutor Lídio, 2.2, 2.3, 2.4 e 2.5 da pauta. Eu vou ver, parece-me que todos eles, o parecer é o mesmo, pelo provimento do recurso para a cassação da sentença. É isso? Está ratificado. Isso. Ratifico todos os pareceres. Ratificado, passo a palavra ao eminente relator. Obrigado, senhora presidente. Apenas aguardando aqui o sistema. Então eu vou votar o primeiro
que é o 130.84. Trata-se de recurso eleitoral interposto pelo Ministério Público contra a sentença prolatada pelo juízo da 22ª Zona Eleitoral, que, com fundamento em suposta ausência de interesse processual do Ministério Público, extinguiu sem resolução do mérito a representação eleitoral proposta em face do recorrido Roberto Alves Manganaro, em razão de suposta doação de recursos acima do limite legal. A inicial narra que o representado, ora recorrido, contribuiu para a campanha de José Geraldo Riva, candidato ao cargo de governador nas eleições de 2014, com a quantia de R$ 5.000, cifra superior ao limite de 10% do rendimento bruto por ele oferido no ano de 2013, consoante informações iniciais prestadas pela Secretaria da Receita Federal, as quais demonstram que o mesmo teve renda bruta no montante de R$ 12.000. Na decisão de folha 59/61, o juízo de primeiro grau, antes de formada a relação processual, julgou extinta a representação eleitoral, argumento de que a doação acima citada, além de ter sido realizada na forma estimável em dinheiro, não superou o limite de R$ 50.000 previsto no inciso 1º do artigo 25 da Resolução 23.406 do TSE. A sentença alegou ainda que o parquê eleitoral não comprovou a irregularidade da doação, como prevê o artigo 333, inciso 1 do CPC, haja vista que a inicial silenciou-se quanto ao descumprimento pelo recorrido. Em suas razões recursais, o recorrente sustentou que a regra do artigo 23, parágrafo 7 da Lei 9.504, conjugado com o artigo 25, inciso 1º da resolução do TSE acima citada, é clara no sentido de que o limite de R$ 50.000 diz respeito às doações estimáveis em dinheiro relativas à utilização de bens móveis ou imóveis de propriedade do doador ou da prestação de serviços próprios, esclarecendo que a prova dessa situação não foi juntada nestes autos pelo recorrido. Instada a se manifestar, a Procuradoria opinou pelo provimento do recurso para que a sentença seja cassada, com retorno dos autos ao juízo da 22ª Zona Eleitoral para o regular prosseguimento. É o relatório. Os pareceres estão mantidos, eu passo então ao voto. Essa situação aqui nós já julgamos algumas vezes. O recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade. E nós adotamos como paradigma o voto do desembargador Luiz Ferreira, que eu peço vênia para ler a ementa, e que tratou inclusive de situação análoga nas eleições ocorrida nas eleições de 2014. Peço vênia para os elementos pares para ler apenas a ementa. Doação acima do limite legal, pessoa física, extinção do processo sem resolução do mérito, ausência de instrução processual, excepcionalidade prevista no artigo 23, parágrafo 7º da Lei 9.504, ônus que compete ao doador, anulação da sentença, recurso provido. 1. Nas representações eleitorais por doação acima do limite legal, o ônus de provar a ocorrência da exceção prevista no artigo 23, parágrafo 7º da Lei 9.504, compete à defesa do doador, impondo-se asseverar, por necessário, que essa comprovação somente será possível por ocasião da instrução da ação eleitoral proposta. Verificada a extinção do processo sem resolução do mérito, antes mesmo de ter sido completada a relação jurídica processual, é imperativo o retorno dos autos ao juízo de primeiro grau para o regular processamento da representação eleitoral forada em fase do recorrido. Foi agora, recentíssimo, 23 de fevereiro de 2016, a relatoria do desembargador Luiz Ferreira. E eu adoto como razões para decidir e, ante o exposto, eu dou provimento ao presente recurso para cassar a decisão de primeira instância, determinando o retorno dos autos à 22ª Zona Eleitoral para o regular processamento da representação eleitoral e posterior prolação da sentença. É como voto, senhora presidente, nos 4 processos que estão sendo em harmonia com o submetidos ao parecer. crivo bloco. Doutor Lito. Senhora? Em harmonia com o parecer ministerial. Os 4. Alguma discordância? De acordo, senhora. O Tribunal, por unanimidade, deu provimento ao recurso para efeito de cassar as sentenças e determinar o retorno dos autos ao juízo da 22ª Zona Eleitoral, nos termos do voto do doutor relator em consonância com o parecer ministerial. Processo 3721, para o recurso eleitoral, representação, propaganda, para recorrente do Ministério Público, recorrido Nilson José dos Santos, parecer pelo desprovimento, desembargador Luiz Ferreira, relator, com a palavra. Obrigado. Trata-se de recurso interposto pelo Ministério Público contra a sentença prolatada pelo juiz da 23ª Zona Eleitoral, que julgou improcedente a representação eleitoral proposta em face de Nilson José dos Santos, razão da suposta prática de propaganda eleitoral antecipada. Consta do deciso encartado das folhas 40 a 43
que o juízo de primeiro grau concluiu que a conduta descrita como violadora das normas eleitorais não implica em propaganda antecipada por parte do requerido, porquanto não restou verificado no conteúdo da publicidade veiculada o pedido implícito ou explícito de voto, não havendo tampouco referência ao pleito eleitoral vindouro e à sigla partidária. Nas razões recursais em contradiças folhas e folhas, o recorrente afirma que, aspas, o pedido explícito de voto é absolutamente despiciendo, já que manifesta o caráter eleitoral da conduta do representado, que se revela outro-sim instrumental e potencialmente pré-ordenada a alavancar as pretensões políticas no prédio que ocorrerá no ano de 2016, fecha aspas. Na sequência, o apelante assevera que não subsiste, aspas, pois qualquer dúvida acerca do preclaro objetivo eleitoral contido na iniciativa perpetrada pelo representado, no sentido de lançar, de forma deliberada, ostensiva e prematura, a sua candidatura ao cargo de prefeito municipal de Colíder nas próximas eleições, fechou aspas. Por derradeiro, o Ministério Público Eleitoral postula o conhecimento e o provimento do recurso eleitoral aviado, a fim de que a sentença seja reformada com a condenação do recorrido nas sanções do artigo 36, parágrafo 3º da Lei 9.504/97. Nas contrarrazões juntadas às folhas de folhas, o recorrido ressalta que os fatos narrados na exordial não podem ser entendidos como violador dos preceitos legais ventilados, vez que não há que se falar em propaganda eleitoral extemporânea por parte dele, querendo, por conseguinte, o desprovimento do recurso para que o éto judicial seja mantido. Instada a se manifestar, a Procuradoria opinou pelo desprovimento do recurso, traduzindo que não restou comprovado que o outdoor em análise configura a propaganda eleitoral antecipada. Resumo do relatório. Ouça, doutor Procuradoria. Mantenha o parecer. Mantido, desembargador Luiz. Os disparos da matéria é de uma cinzeleira ímpar. O outdoor está assim redigido. Nilson Santos e família parabeniza a todas as mães pelo seu dia. 10 de maio, feliz dia das mães. Então, não precisa aqui maiores esforços intelectivos para comprovar que não há absolutamente nenhum conteúdo visando propaganda eleitoral, porque infere-se do outdoor que houve tão somente divulgação do nome do recorrido e da própria mensagem de felicitação do Dia das Mães, não restando por identificada qualquer alusão, ainda que de forma subliminar, às eleições futuras ou enaltecimento da sua pessoa, configurando-se, portanto, mero ato de promoção pessoal de sua pessoa. Trago jurisprudência recente do TSE nesse sentido e termino dizendo que, em consonância com o parecer, nego provimento este recurso, mantendo, por consequência, incólume a sentença que julgou improcedente a representação eleitoral deduzida em face de Nilson José dos Santos. Ouça, ouça os doutos pares. Se há alguma divergência, se todos estão de acordo. Senhor presidente, eu confesso que eu acompanho o eminente relator. Eu confesso que esse artifício da utilização de outdoors de forma ostensiva e às vezes exagerada por alguns candidatos me causa algum desconforto. A jurisprudência é muito clara no sentido que há necessidade mínima de verificação de uma relação entre a propaganda e as eleições. Eu acho que no presentes autos, no presente caso, não tenho a menor dúvida em acompanhar o eminente relator, mas gostaria de deixar registrado que, eventualmente, o abuso pode resultar, pelo menos a meu sentir, em um posicionamento diferente. Então, eu queria deixar registrado esse aspecto, porque talvez a gente se depare com não o uso, mas o abuso por parte de alguns políticos, né, que nas eleições aí que se avizinham. Então, eu acompanho o eminente relator fazendo um registro desse aspecto em relação à propaganda eleitoral antecipada, né? Não seria nenhum abuso, eu acho que seria um deboche ao tribunal. Porque até hoje nós ainda verificamos outdoor desejando Feliz Natal. Então, penso eu que, diante das imperfeições da lei e da ausência de resoluções dos tribunais superiores, alguma coisa há que ser feita para que coibir esses tipos de abuso.
porque senão leva vantagem e vai continuar sempre levando vantagem aquele que tem o poder aquisitivo maior. Na verdade, Excelência, complementando apenas isso, a falta de normatização, na verdade, né? Porque isso deveria ter uma norma específica, porque é óbvio que o pessoal, as pessoas, os candidatos que estão no poder, têm a maior facilidade de poder fazer esse tipo de propaganda indireta, né? Indireta. Mas é somente um comentário. Mas eu discordo, doutor Flávio, não falta normatização. O juiz eleitoral tem poder de polícia, o próprio Ministério Público pode ser requisitado isso. Então, na verdade, cabe na propaganda, por exemplo, o juiz auxiliar tinha poder de polícia nas eleições gerais, nós fazemos isso. Então, cabe ao juiz eleitoral da zona respectiva, zona eleitoral respectiva, ou o Ministério Público atuante pedir as medidas necessárias para coartar isso. Natal até agora, um período extemporâneo, né? Então, na verdade, nesse ponto, o juiz eleitoral não tem a inércia como um fator determinante, como tem um juiz comum, seja estadual ou federal, ou do trabalhista. Ele tem esse poder de polícia, ele pode muito bem atuar, depende dele. Vossa Excelência está coberto de razão. Acontece que, via de regra, os juízes eleitorais, muito distante do período do pleito, ele, digamos que fica mais à vontade quanto a esses aspectos. Ele começa a antenar a sua responsabilidade no sentido de coibir esses abusos já mais próximo das eleições. Né? Essa semana eu expedi um ofício aos juízes da propaganda para que eles atentem não só a isso, mas também quanto aos tais carros com adesivos enormes de gabinetes itinerantes, como se todos nós aqui fôssemos idiotas. Na verdade, Excelência, apenas complementando, quando a minha referência, doutor Paulo, é que diz respeito, primeiro, com essa complacência após esse período, que não pega exatamente o período eleitoral. Mas no caso versando que nós estamos dizendo aqui, bem, na verdade, houve apenas uma propaganda, fazendo um comentário sobre um dia alusivo ao Dia das Mães. Não houve qualquer tipo de maior menção. Mas eu acho que não deveria haver nem isso, porque o cidadão comum não faz esse tipo de outdoor, de propaganda, e sim o político que já está lá no seu mandato, exercício do seu mandato. Então, é isso que eu digo, que há uma diferenciação e que a lei talvez não abranja isso diretamente. Entendi. Bem, eu vou proclamar o resultado, não havendo mais nenhuma observação. Tribunal, por unanimidade, nem com provimento ao recurso, nos termos do voto do doutor relator e em consonância com o parecer ministerial. Processo número 1402, recurso eleitoral, prestação de contas, Partido Trabalhista de Luciara, recorrente Partido Trabalhista de Luciara e Ministério Público Eleitoral. Parecer é pelo desprovimento do recurso e antecipadamente já Mantenho o parecer já pelo está desprovimento. mantido. Doutor Paulo Sodré, com a palavra. Senhora Presidente, trata-se de recurso eleitoral interposto pela Comissão Provisória do Partido Trabalhista Brasileiro, PTB, de Luciara, Mato Grosso, contra a decisão do juiz da 15ª Zona Eleitoral, que desaprovou a prestação de contas anual referente ao exercício financeiro de 2014 e determinou a suspensão do repasse de novas cotas do fundo partidário pelo prazo de 12 meses a partir da data da publicação da decisão. Aduz a recorrente que a distância entre o município de Luciara e Cuiabá e também no cartório eleitoral dificulta o acompanhamento das decisões publicadas no cartório. Acrescenta ainda que não recebeu recurso do fundo partidário, não dispõe de internet para acompanhar as decisões publicadas no diário eletrônico e ainda assim reapresenta as contas do exercício de 2014. Pugna ao final pela reconsideração da decisão. As contrarrazões vieram aos autos. Ouvida, a Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo desprovimento do recurso. É o relatório. Referendado, parecer, Vossa Excelência pode prosseguir. A resolução TSE 23432-2014, que regulamenta as finanças e contabilidade dos partidos, discrimina o rol de documentos necessários à apuração e validação das contas prestadas. No caso em pauta, o partido apresentou intempestivamente as contas acompanhado de documentos que demonstram a receita na ordem de R$19 mil, oriunda de doações estimáveis relativas à prestação de serviços contábeis e advocatícios.
exceção de imóvel, cujo termo de cedência e de doação se encontra as folhas 18 e 20. As despesas possuem igual valor. Em relatório preliminar, a serventia do cartório apontou as inconsistências relativas à ausência de recibo de doação, ausência dos livros obrigatórios e outros documentos exigidos no artigo 29 da resolução supracitada. Devidamente intimado, mediante a publicação do referido relatório no Diário Eletrônico, o recorrente não sanou as irregularidades, o que motivou a expedição do relatório conclusivo pela desaprovação das contas e, por conseguinte, a decisão ora objurgada. Após a sentença pela desaprovação das contas, o partido apresentou, entre aspas, nova prestação de contas, a qual não foi analisada pelo juiz de primeiro grau consoante despacho de folha 73. Inconformado, o PTB de Luciara recorreu da sentença. As razões da recorrente não merecem prosperar pelos seguintes motivos. A. O partido foi devidamente notificado a corrigir as inconsistências apontadas e não o fez. B. A aceitação e análise dos documentos juntados após a sentença representaria supressão de instância, além de contrariar entendimento pacificado nessa Corte, no sentido de que não se admite juntada de documentos na fase recursal, salvo a hipótese de não ter sido oportunizado ao requerente a possibilidade de regularizar a contabilidade ou, no caso, documento novo. Nenhuma das exceções se fazem presentes. A propósito, não se aplica ao caso a disposição contida no parágrafo 11º do artigo 37 da Lei 9.096/95, com a redação dada pelo artigo 3º da Lei 13.165 de 2015. Dispõe o parágrafo 11º. Os órgãos partidários poderão apresentar documentos hábeis para esclarecer questionamentos da Justiça Eleitoral ou para sanear irregularidades a qualquer tempo, destaco, enquanto não transitado em julgado a decisão que julgar a prestação de contas. Isso porque, ao regulamentar a lei, o TSE editou a Resolução 23.464 de 2015 com a seguinte disposição. O parágrafo 8º repete o inteiro teor da lei. Enquanto não transitado em julgado, pode ser juntado documento. A restrição vai no parágrafo 9º. O direito garantido no parágrafo 8º não se aplica na hipótese de não atendimento pelo órgão partidário das diligências determinadas pelo juiz ou pelo relator no prazo assinalado, o que implica preclusão para a apresentação do esclarecimento ou do documento solicitado. Como se vê, o TSE restringiu as hipóteses de juntada de documentos previsto no parágrafo 11º do artigo 37 da Lei 9.096/95. Embora possa parecer uma restrição não contida na própria lei, tal restrição tem por fundamento dois princípios. O primeiro, a natureza jurisdicional da prestação de contas. O segundo, a razoável duração do processo. Ora, se o artigo 37, parágrafo 6º da Lei 9.096/95 estipula que as prestações de contas dos órgãos partidários têm natureza jurisdicional, isso implica em dizer que às prestações se aplicam os prazos e regras processuais, entre eles o Instituto da Preclusão. Portanto, ainda que o parágrafo 11º do mesmo artigo 37 diga que a qualquer tempo possam ser juntados documentos pelos partidos, é preciso que se tenha uma moderação dessa possibilidade, sob pena de se retirar a natureza jurisdicional das prestações de contas. Por outro lado, tendo a prestação de contas natureza jurisdicional, a ele se aplica o princípio constitucional contido no inciso 78 do artigo 5º da Constituição Federal, da razoável duração do processo. Permitir que a qualquer tempo e em qualquer instância, antes do trânsito em julgado, possam ser juntados novos documentos, é contrariar explicitamente o comando constitucional em comento, prolongando indevidamente o trâmite dos processos até que ocorra a prescrição nos termos do parágrafo 3º do já mencionado artigo 37 da lei em comento. Bastaria para isso que o órgão partidário, a cada decisão judicial de primeiro ou segundo grau, ou mesmo estando o processo no TSE, juntasse, entre aspas, novos documentos para que se reabrisse a instrução processual com a sempre possibilidade de retorno do processo à instância inferior para se evitar a supressão de instância. Eis, no meu sentir, a correta moderação da aplicação do parágrafo 11º da Lei 9.096/95, efetuado pelo TSE no parágrafo 9º da resolução já mencionada. C. A justificativa do recorrente quanto à distância e ausência da internet para fim de atender aos dispositivos legais
aplicados à espécie, como bem ressalta a Procuradoria Regional Eleitoral, trata-se de justificativa insuficiente, uma vez que constitui ônus da parte o devido acompanhamento processual. Ademais, as intimações foram todas efetuadas independentemente do fato de a parte a ser observada ou não, trecho da manifestação ministerial. A respeito do último ponto, que tenho por central, embora o recorrente alegue dificuldade em acompanhar a notificação cartorária por não ter acesso à internet, há de se efetuar uma importante observação. Curiosamente, quando intimado da sentença, bem assim do indeferimento da juntada de documentos após a aprovação da sentença, o recorrente manifestou-se tempestivamente nos autos. Ora, a intimação para o cumprimento das diligências preliminares, bem assim, a publicação da sentença e do despacho que indeferiu a análise de documentos juntados após a sentença, foram veiculados da mesma forma, ou seja, no Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral. Se o recorrente viu as últimas publicações, poderia ter visto a primeira, não podendo imputar falha à falta de acesso à internet. Nesse sentido, colaciona o precedente desta Corte, em que não se admitiu juntar documentos em grau de recurso em processos afetos à prestação de contas em decorrência da natureza jurisdicional da prestação de contas. Aqui, peço vênia para não ler o precedente. Não sendo admitido a juntar de documentos na fase recursal, as irregularidades apontadas no curso da instrução processual e bem consignadas na sentença permanecem e são suficientes para a desaprovação das contas. A propósito, transcrevo parte da sentença onde o magistrado me explicitou as graves irregularidades. A parte negritada. Deixou de apresentar livros diários e razão, relação identificando o presidente, o tesoureiro e o responsável pela movimentação financeira, demonstrativo de receitas e gastos, demonstrativo de fluxo de caixa, notas explicativas, controle de despesa com o pessoal, tudo em desconformidade ao disposto nos artigos 26 e 29, parágrafo 1º da Resolução 23432. Referidas irregularidades são graves e justificam a desaprovação da conta. Nesse sentido, colaciona a resto desta Corte, que peço vênia para não ler, dada a sincereza da causa. Em relação à suspensão do repasse de novas cotas do fundo partidário, por aplicação do princípio da proporcionalidade e da razoabilidade, levando-se em consideração que se trata não do órgão estadual do partido, mas sim do órgão municipal, quase sempre com notórias dificuldades estruturais da organização, de ofício reduz o prazo de suspensão de novas cotas do fundo partidário de 1 ano para 6 meses. Posto isso, com êxito do recurso, dou parcial provimento apenas para, mantendo desaprovadas as contas do recorrente, referente ao exercício 2014, reformar a sentença no tocante ao prazo de suspensão do repasse de novas cotas do fundo partidário, reduzindo de 1 ano para 6 meses. É como voto. Consulto se há algum voto divergente. De acordo com o relator. Não havendo divergência, o Tribunal, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso, tão somente para reduzir o prazo de suspensão de novas cotas do fundo partidário para 6 meses, nos termos do voto do outro relator, em dissonância do parecer ministerial. Chama a julgamento. Senhora Presidente, eu vou pedir adiamento desse próximo, que Vossa Excelência ia, como havia combinado. É o 87.045. O agravo regimental. Sim. Se a senhora me permite, eu vou pedir adiamento para a próxima sessão. A pedido do relator, adiado para a próxima sessão. Processo 196.70, recurso eleitoral, representação, doação de recurso acima do limite legal. Recorrente, Ministério Público Eleitoral, recorrido Michel Stefano da Silva Alcântara. Parecer escrito pelo provimento do recurso para que seja cassada a sentença, com a consequente retorno dos autos à instância de origem. Doutor Ricardo Almeida, com a palavra. Obrigado, senhora presidente. Trata-se de recurso interposto pelo Ministério Público Eleitoral contra a sentença proferida pelo juiz da 22ª Zona, a qual julgou antecipadamente a lide e por fim extinguiu sem resolução de mérito a presente representação nos termos do inciso 6º do artigo 267 do CPC, sob o pretexto de que faltou ao recorrente interesse processual. De acordo com os autos, o recorrido doou à campanha eleitoral de Silvano Ferreira do Amaral, candidato ao cargo de deputado estadual nas eleições de 2014, a quantia de R$ 3.000, valor superior ao limite de 10% dos rendimentos brutos auferidos no ano anterior à eleição, de acordo com as informações preliminares prestadas pela Receita Federal do Brasil. Com a inicial, foram juntados os documentos de folhas 4 a 9.
A quebra de sigilo fiscal foi deferida pelo juiz da 20ª Zona Eleitoral. As folhas 11 e 12. Foi realizada uma tentativa frustrada de citação ao recorrido, conforme certidão de folhas 20. As folhas 29, o juiz da 20ª Zona Eleitoral de Várzea Grande declinou a competência para o processamento do feito em favor da 22ª Zona Eleitoral de Sinop, tendo em vista informações de que o doador lá residia. Por entender presentes os requisitos previstos no artigo 330-1 do Código de Processo Civil, o juiz da 22ª Zona Eleitoral, ao receber os presentes autos, julgou antecipadamente a lide, extinguindo o processo sem resolução de mérito, com fulcro no artigo 267-6 do Código de Processo Civil. Em suas razões recursais, alega o recorrente que não se aplica a exceção prevista no artigo 23, parágrafo 7º da Lei 9.504/97, pois o recorrido não comprovou nos autos que o bem cedido ou o serviço por ele prestado à campanha do candidato compõe o seu patrimônio ou é fruto da sua própria força de trabalho. Aduz ainda que é do doador o ônus de provar que está cobertado pela excludente de licitude previsto no artigo 23 da Resolução 23.406 de 2014. Ao final, requer que seja anulada a sentença julgada, prosseguindo-se o feito em seus regulares efeitos. A douta Procuradoria manifestou-se pelo provimento do recurso para cassar a sentença atacada, com o consequente retorno dos autos ao juízo da 22ª Zona Eleitoral. É o relatório, senhor presidente. Doutor Procuradoria. Mantenho o parecer pelo provimento. Mantido, doutor. Senhor presidente, Vossa Excelência me permite, o caso é bastante singelo na esteira de que os processos que foram aqui julgados em bloco pelo doutor Lídio, eu estou dando provimento ao recurso para cassar a sentença de primeiro grau e determinando o retorno. Então eu vou ler a parte dispositiva. Ante o exposto, em harmonia com o parecer ministerial, eu dou provimento ao presente recurso para anular a douta decisão guerreada e determinar o retorno dos autos ao juízo ACOR para o regular processamento da representação eleitoral e posterior prolação de nova sentença. É como voto, senhora presidente. Consulto se há algum voto divergente. Não havendo divergência, o tribunal, por unanimidade, deu provimento ao recurso para efeito de cassar a sentença e determinar o retorno do feito ao juízo de piso nos termos do voto do doutor relator e em consonância com o parecer ministerial. Nós teremos a seguir uma comemoração ao Dia Internacional da Mulher e, portanto, eu vou, não havendo mais nenhum processo a ser julgado, eu vou... Oi? Senhor presidente, eu gostaria apenas de solicitar à senhora que convoque a minha substituta para a próxima sessão, que eu estarei ausente. Pois não. Anotado na ata a convocação da substituta do Dr. Lídio, que ele estará ausente. E os demais membros ficam convidados a participarem dessa sessão, essa solenidade, melhor dizendo, em comemoração ao Dia Internacional da Mulher. E, não havendo mais nenhum processo na pauta, agradecendo a presença de todos, declaro encerrada a presente sessão.